Educação popular se faz na troca das experiências, das vivências da vida, né? Alguns têm alguns conhecimentos e outros têm outros conhecimentos. Esses espaços são espaços de troca, em que a gente vai se enriquecer mutuamente. Então, trazer a perspectiva de vocês é importante para todos nós, para a organização, para a coordenação do projeto e para cada um de nós que vamos desenvolver atividades com vocês. Acredito que este curso possa nos capacitar, na verdade, na posição de juventude, de aprendiz, e aperfeiçoar o nosso trabalho social. Eu quero poder ajudar a minha comunidade a entender e tentar melhorar o abastecimento de água e energia na comunidade e obter mais conhecimento profissional. Que o projeto tem uma visibilidade tão boa que o poder público dê continuidade dentro da comunidade. Eu espero aprender e trocar com pessoas de diferentes territórios que, na maioria das vezes, podem ter problemas em comum. Nessa troca inicial, a gente viu a potência individual de cada um e a gente também sentiu o que acontece quando a gente se junta, quando a gente troca. Pessoas que estão aí todas em prol de um objetivo comum, querem ver a sua comunidade, a sociedade melhorar. Por que a gente precisa produzir dados? Quais são os problemas que estão relacionados à falta de produção de dados eficientes e que traduzam a nossa realidade? E o quanto que a falta de produção de dados sobre a qualidade de vida nas localidades dificulta a chegada de políticas públicas. Eu não sei vocês, em todas as localidades, mas no centro do Rio, na cidade do Rio, as favelas são todas subnotificadas. Vamos fazer esse tipo de discussão e quanto que isso é importante para avançar na pressão de políticas públicas estruturantes que mude efetivamente a nossa vida e a melhoria da qualidade de vida. Que nós possamos fazer um desenvolvimento social, ambiental, tudo dentro das nossas localidades e espero essa mudança dentro da nossa comunidade e que o poder público venha ter mais eficiência e que esse trabalho possa impactar o Rio de Janeiro através dessa pesquisa e tudo isso que nós estamos fazendo. Depois do curso feito, a gente vai fazer uma pressão e eu acho isso importantíssimo, propagar a informação produzida pela favela, na favela. 130 anos as periferias do Rio de Janeiro vêm sendo atacadas com o discurso da ciência contra as periferias, Ciência como justificativa para tirar as pessoas das suas casas. Esse curso é um contra-ataque. É a ciência a favor da população, a ciência feita pela população, a ciência feita pelas periferias, pelas favelas, pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu quero fazer um convite para seguirmos a pedagogia das águas, entendendo que isso fortalece a capacidade argumentativa de vocês e a capacidade da luta por direitos. Como estão as nossas águas? Podem responder. Eu estou vivendo uma situação aqui em Itaguaí, muito grave, porque além da falta de saneamento, água escassa, água poluída, a gente tem as habitações irregulares nas beiradas dos valões. A gente precisa pensar no direito à cidade e no tratamento correto urbanístico desta cidade. Então, aí eu tenho uma torneira. O que é o acesso? O acesso é a torneira descendo com a água. E a acessibilidade é o registro aberto. E eu queria que vocês começassem a dizer qual é a maior dificuldade para ter o acesso à água. Vou dizer uma que foi a que me chamou um pouco a atenção, que é a acessibilidade geográfica, porque muitos lugares são considerados pelas autoridades, pelas pessoas responsáveis, como sendo de difícil acesso ou uma coisa assim muito boba, é alto. Só que a gente sabe que a realidade não é assim. Eu moro aqui na Vila Cruzeiro. Nós éramos um déficit de água, era borracha espalhada para tudo quanto é canto. O meu esposo que manobrava as borrachas na casa do pessoal, era 1.000 litros na casa de um, 1.000 litros na casa de outro. E assim nós vivíamos até um determinado tempo
poder de vindo uma ordem para poder organizar a água aqui no nosso pedaço. Mas quem comanda isso é as associações de moradores. Mas a água fica a parte de baixo um dia, no outro dia fica a parte de cima. Mas se a parte de cima tiver 10 casas que não paga, a parte de cima não pega. Minha família veio para cá em 82. Quando nós viemos para cá, não tinha nem água e nem energia elétrica. Os poucos moradores que tinham se organizaram e fizeram abaixo-assinado, e a Light entrou com a energia. Sim. A água sempre foi clandestina. Sim. Quando foi em 86, a SEDAI entrou, instalou a água direitinho, relógio. Só que os moradores começaram a não pagar essa água. Então, a gente fala muito sobre os nossos direitos, mas a gente esquece também dos nossos deveres. Mas eu quero registrar 2 acessibilidades que você falou. Você falou direitos e deveres. Se você me permite, eu botaria acessibilidade jurídica. E aí, hoje, o tema é justiça energética, né? Energia e justiça energética. E distribuição e acesso não é só garantir que está chegando energia na entrada da minha casa, né? Que ela está disponível para o tanto de uso que eu tiver para ela na minha residência, mas também que eu posso pagar por ela. O sistema não é justo do ponto de vista de nós consumidores, né? Ele prevê a saúde financeira das empresas envolvidas nesse caminho da eletricidade, mas não está considerando chegar no final das contas com uma energia pagável ou num preço que seja acessível para a maior parte das pessoas. E também não envolve as pessoas nas decisões que levam a esse custo alto. What is energy efficiency and why is it important? I'll introduce some basic energy concepts, and then we'll go into the connections between energy efficiency, access, and affordability. It would be good to show how more efficient products and using less electricity would benefit people. What money, if you didn't have to pay such a high light bill, what would it go for? And just bring this data to the government. Nós vimos o que são indicadores, como eles são construídos, né, e a sua importância, para que eles servem. O objetivo dessa aula é começar a construir um raciocínio para estabelecer as perguntas do formulário, né, que vai ser utilizado na nossa pesquisa presencial, e é a partir desse questionário que a gente vai ter os dados que vão alimentar os nossos indicadores. Falando aqui das grandes enchentes, das inundações. Isso diz respeito às questões de saneamento, né? Porque num lugar onde você tem uma drenagem boa, vai chover, mas não vai encher, né? A gente não vai ter essa quantidade de água, a gente não vai ter que atravessar por água e nem as casas vão encher de água. A gente também pode fazer assim a pergunta, no caso, como a senhora estava explicando para a gente, sobre a inundação. Também pode ser feita a pergunta do intervalo de tempo entre essas inundações? Pode, é bem importante também. A gente precisa saber de quanto em quanto tempo essa população está sendo exposta a esse problema de saneamento, que é o problema de drenagem. São 15 territórios diferentes, mas a pesquisa é a mesma, o questionário é o mesmo, né? A gente tem que tentar fazer as coisas de uma maneira mais homogênea possível. Claro, cada um é um ser humano diferente, mas a gente tem que ter algumas padronizações. Para quê? Para depois a gente poder comparar essas informações desses diferentes territórios. Bom dia, senhora. Nós estamos aqui realizando uma pesquisa. Qual o preço, mais ou menos, da última conta de luz da senhora? Eu paguei, foi R$156. Seu domicílio possui energia elétrica? Sim, não ou não sei? Sim. Porque hoje é um teste. Hoje é para vocês sentirem o processo. Como é que vai ser essa dinâmica para vocês, né? Talvez uma pessoa que gosta de falar, de olhar no olho, de trocar, e a outra pessoa que prefere ficar ali escrevendo, né?
colocando as informações no aplicativo. A gente tem que explicar na hora que a gente chega na casa das pessoas que é uma pesquisa que vai ser anônima, não tem envolvimento com político, não tem relação com a Light ou com a água do Rio e SEDAI. Explicar onde a pessoa pode olhar depois os resultados da pesquisa, para também se apropriar daqueles resultados. Pelo menos uma pessoa de cada trio tem um aplicativo funcionando. O aplicativo agora vai abrir assim, tá? Ele sempre vai abrir naquela tela. Não precisa botar senha, não precisa carregar mais formulário. Agora é só clicar em formulário em branco, que é a primeira opção, lá em cima. Essa providência consistiu em uma tecnologia humana chamada Nós por Nós, logo no início da pandemia, e aí nós saímos em socorro dos nossos vizinhos, na busca de saber o que estava ocorrendo, buscamos as clínicas da família, buscamos o poder público. A sua cabeça pensa onde o seu pé pisa. Então, assim, é muito importante a gente ter parceiros que vêm de fora que nos auxiliam, mas ninguém vai entender o que é construir essas ferramentas, essa tecnologia, porque essas pessoas não passam pelos problemas que a gente passa. A gente tem uma parada que a sociedade não tem. A gente fala faveleiros. Vocês estão promovendo uma reflexão sobre um processo de transformação social, sabe? Então é isso que eu quero que vocês levem consigo. Vocês não vão conversar com as pessoas para fazer uma tabela burocrática. Vocês vão conversar com as pessoas sobre como transformar os territórios de vocês, e hoje vocês vão aprender isso conversando com pessoas de outros territórios. Nós fomos em 2 residências, né? E na primeira foi uma senhora. Nós levamos 18 minutos, né? Que nós marcamos. Na questão da residência, a senhora, ela tinha muita necessidade de outras informações. Quando a gente perguntou sobre o cadastro único, ela falou que não tinha o Bolsa Família porque ela não via necessidade. Aí eu fui explicar para ela que o cadastro único é um direito de todo cidadão. A pessoa vai trazer perguntas e dúvidas também. E por isso que, no nosso caso, a gente demorou um pouco. Uma senhora que nós fomos entrevistar, meus meninos foram entrevistar e eu ali acompanhando, e a senhora disse que ela é alcoólatra, ela é sozinha, às vezes fica no escuro total com medo de queimar a única lâmpada que ela tem. Olha que coisa triste. Eu deixo tudo apagado, porque eu tenho medo de queimar essa lâmpada e eu vou ficar totalmente no escuro. Então é isso, né? Cada situação bem difícil, assim. A gente explicou, a gente não está pela light, a gente quer saber, que a gente quer dar voz aos nossos problemas. Então a gente precisa identificar onde ele está, no local onde ele está e como a gente vai fazer para ajudar. Se as pessoas entenderem o nosso projeto, o que a gente está fazendo ali, o que nós queremos fazer com essa pesquisa, deixar tudo às claras, o resultado desse trabalho, dessa pesquisa, acho que a pessoa vai entender e não vai ter o medo de responder com a verdade. Já rodamos e saiu tudo. Foi bom também que a gente teve mais contato com os moradores daqui, entendeu? É bom ver também os moradores se sentindo ouvidos. A água chega diferente entre verão e inverno? Chega, no verão, chega. No verão o pessoal utiliza muita água. Isso. E aí nós passamos o dia todo sem água. Eu vi, assim, muitos absurdos de valor, né? Uma moça que ganha R$800, não mora numa mansão, não mora numa casa enorme, nem nada, e a conta dela vinha quase R$500, né? E aí a gente entendeu que muitas pessoas fazem gato, falam com a gente até envergonhadas, porque não gostariam de ter feito, mas ou elas fariam ou comiam. Então hoje a gente vai seguir, né, na dinâmica que a gente tem feito nos últimos encontros, né, que é ouvir os relatos, né, que vêm da pesquisa em campo
as experiências de todos e todas vocês. Tem um pessoal que vive numa situação muito precária, tanto de luz quanto de água, e foi bem difícil para fazer algumas perguntas que a gente fica constrangida, né? Sobre máquina de lavar, a pessoa pegar água no balde, claro que a pessoa reutilizar água, porque ela só tem aquela água que ela pega do balde. Se ela lavou roupa, ela vai pegar aquela água da roupa e vai limpar a casa dela, vai fazer alguma coisa, né? Porque não tem de onde sair, não sai como a gente está acostumado, é uma coisa tão natural para quem sempre teve acesso. No começo, eu estava tendo um pouco de dificuldade. Igual eu que a gente está fazendo, né? Boa tarde, vizinho. Aí todo mundo olha e fica, ai meu Deus, que vergonha. Aí a gente vai na casa, assim, chega mais perto, boa tarde, vizinho. Aí já chega, se apresenta, aí fica os dois assim, um do lado do outro, e vai fazendo. Agora a gente está muito craque. Qualquer coisa, assim, na observação, quando a pessoa fala uma coisa diferente, a gente já fala, ó, anota na observação. Aí ele olha para mim, eu olho para ele. E é isso aí. A gente está craque também no mapa, pegando os números ali, vendo certinho se é para subir, para descer. O que mais chama a minha atenção, eu creio que seja o descaso do poder público e o fato desse descaso fazer com que as pessoas se sintam abandonadas, né? E quando a gente chega para fazer uma simples pesquisa, a pessoa abraça a gente, a pessoa agarra a galera que tem sido bem receptiva e fala assim, meu filho, ajuda a gente, que bom que você está aqui, tipo, perguntando essas coisas, ninguém vem aqui perguntar nada disso. O que sobra para o favelado são encostas, mangues, né? Isso é que sobra para a gente. Esses lugares são os que sobram para a gente viver, para a gente conviver, para a gente morar. Um vai morar no morro, outro vai morar na baixada que é lá, outro vai morar no morro que desce. E todo mundo lutando por coisas que a gente deveria ter. Nossa conscientização, a gente sendo consciente da nossa situação, do que está acontecendo com a gente, com o nosso convívio, a gente pode ficar mais unido, se unir e assim lutar por melhorias na nossa comunidade. A gente vive numa realidade muito longe de entender o que é o nosso direito. A gente acha que a gente só tem dever. Pagou a conta de luz, você tem a luz. Pagou a água, você tem a água. Então a gente vive numa realidade longe demais de saber o que são os nossos direitos, porque as pessoas não dão esse direito para a gente. A sociedade não dá o direito do favelado saber quais são os seus direitos. A gente vai continuar, então, hoje, né, na parte de análise de dados. Eu sei que é um módulo complicadinho. Às vezes nem é tão complicado. Às vezes a gente tem mais resistência, porque botam na nossa cabeça que as coisas são difíceis, que eu não vou entender. E às vezes a gente se assusta um pouco. Quando o Caio fala CD setor, eu fico louca. Mas assim, é um desafio para mim. Eu não sabia o que era. Que nós possamos utilizar esse curso para aprender. Mas o importante é a gente ter ideia do conceito, do que eu estou tentando fazer, né, de quais são as medidas que são as básicas para a gente fazer a análise de dados. A nossa pesquisa é uma estatística que seria descritiva. A gente vai descrever o que acontece nas casas que a gente entrevistou. Ela é uma pesquisa amostral. A gente coletou esses dados, a gente pode estar pensando outras formas de fazer incidência a partir deles, a gente pode estar pensando não só estratégias de incidência, né, mas também formas de análise mais profundas com alguns parceiros técnicos. Na minha comunidade é assim, é muita bomba, porque a gente não tem quase água, porque falta água, então a gente tem que ter bomba. Eu tenho um trabalho no ateliê e tem uma menina que ela participa lá. E todo dia ela vai escovar o dente na confecção. Tem noção? A mulher com 4 crianças, trabalhar o dia inteiro, tem que chegar em casa, não ter uma água, tem que pedir, dormir suja, para no outro dia ter que tomar banho lá no trabalho, ter que escovar o dente no trabalho, é de doente. A fala da Flavinha mexeu muito com o meu coração, porque lá a gente passa, entre aspas, mesma coisa que ela falou, porque lá nós temos 2 caixas d'água gigantes, mais ou menos de 60 metros, 2
e as pessoas moram a 50 metros da caixa d'água, mas mesmo assim não tem água. A gente foi trabalhando nossa abordagem e a comunidade, de forma assim, até surpreendente, nos acolheu super bem. A maioria das vezes era honestas assim, com as respostas, e isso era muito importante. A gente explicava que isso era importante para a nossa pesquisa porque iria dar mais valor, né? Assim, iria ser uma coisa real. A gente viu os dados de saneamento básico no geral, dados do IBGE, dados do DataRio, e a gente via que eles não faziam jus à nossa realidade ali na Maré. Então, o Cocosap surge assim, em 2018, com um número de celular de WhatsApp, que as pessoas podiam mandar queixas de problema de saneamento básico que elas viam ali no território. A gente pede que os moradores mandem foto de problemas que eles veem nas comunidades da Maré. A gente pede o endereço também e a frequência com que esse problema acontece. E a partir disso a gente tem um dado que muitas vezes contrapõe o dado público, sabe? O dado do IBGE. Hoje é um pouco de uma aula de incidência turística, mas eu acho que tem alguns processos que a gente vai ter que fazer antes da própria incidência. A ideia é que vocês olhem para esses dados e falem, desses dados aqui, quais são aqueles que são mais significativos para a gente? Então a gente tem que mostrar o problema e pensar, vem cá, qual é a solução que a gente propõe para essa parada. O que é uma energia de qualidade que a gente precisa? O que está envolvido nessa qualidade de energia? Como a gente está tratando da qualidade da água, não seria melhor a gente trabalhar os 3 aspectos da água em si? O resultado da pesquisa nos mostrou que, de todos os entrevistados, 42% dos entrevistados não tem relógio medidor. A gente iria propor que tivesse a transferência de renda do município, do estado, para regularização dos relógios. A gente realmente precisa de lideranças que sejam ou pensem no território, porque de fato não adianta, assim, senão o que acontece é aquela repetição dos problemas, repetição e repetição e repetição. Então a gente também precisa passar pelo cobrar, pelo fiscalizar. Acho que a melhor coisa que a gente podia fazer hoje era um pouco dar uma revisada na síntese que a gente produziu ontem. Essa proposta aqui, qual é o ponto de incidência dela? A gente tem que cobrar isso de quem? Porque o cartaz nosso, aqui, ó, são as propostas que está aqui, sobre a qualidade, né, da energia. A gente está falando do atendimento, da frequência e da satisfação com o serviço. Foram os 3 itens que a gente trabalhou. Um ponto legal que também poderia acontecer é da gente levar uma proposta para a concessionária de que ela possa ter um atendente que conheça esses territórios, sabe? Que ela faça uma pesquisa de campo junto à associação ou às instituições que atuem nesse território, que ela abra espaço de contratação para essa mão de obra, que essa mão de obra venha ser preparada, que seja formado um coletivo dentro dessa comunidade para que conheça todas as ruelas, todas as entradas, e eles discutam sobre os problemas locais e leve essa informação para essa concessionária. Me chamo Maria, eu tenho 22 anos e trabalho com comunicação desde 2017. Entrei no Data em 2019 e entrei no Cocosap em 2020, né? Estou aí desde então trabalhando com dados. O Data Lab ele surge na necessidade de ter dados representativos, né? Como é que é esse processo de pensar esses gráficos? Então, a gente tem uma reunião geral toda semana e uma reunião de comunicação. Aí, na geral, é apresentado o projeto, né? Qual que é a ideia do projeto, qual que é a conceitualização, qual que é o briefing e tal. E aí a equipe toda pensa junto da ideia, a gente leva para a reunião de comunicação e vai fazendo essa lapidação, sabe? Vai entendendo o que funciona, o que não funciona, principalmente para quem você está falando. A gente tem no Data Lab e no Cocosap também um estudo de persona, né? Que são pessoas que
com características bem definidas, assim, ela é uma pessoa que mora na Maré, que gosta de funk, que gosta de trabalho funk, que trabalha, tá tentando entrar na faculdade, então a gente tem um perfil exato de uma pessoa para quem a gente quer comunicar, né? O processo de qualquer levantamento de dados, qualquer projeto, ele é muito importante para que a gente tenha além de uma linha de raciocínio no final do projeto, ele também pode entrar na coisa visual, né? Na criação visual. Então, registrar sempre, tirar muita foto, tudo que for testado não apagar, colocar tudo num lugar só, no documento, que é o mood board, que é um painel de sentimentos, e aí ir fazendo esse funil, conversando para saber se o que você quer comunicar tem a ver com aquilo que você tem de dado, né? Eu, por exemplo, como um homem negro de periferia, eu me aproximo muito desse perfil que a campanha estava querendo falar. Eu estou muito próximo a esse perfil que usa esses elementos no dia a dia, por exemplo, do camisa de time, chinelo Kenner, que vai à praia, que é abordado na praia, por exemplo. Você acessa um relatório desse e, junto com organizações que querem discutir isso, ou pessoas que querem discutir isso, você entra na pauta. E aí você começa a ficar mais informado sobre as coisas. Como cobrar? Essa semana, né, a gente está trabalhando nessa parte de comunicação, né, dos dados, porque, enfim, não basta fazer a pesquisa, é importante a gente comunicá-los, né, de forma, enfim, acessível, pensando no nosso público-alvo, de forma também atrativa, né, para as pessoas. Mas hoje quem vai estar trazendo aqui o conteúdo, vai estar falando aí, é o Bruno, que é um dos fundadores do LabJaca. Há 2 anos atrás a gente fundou o LabJaca no meio da pandemia da Covid-19, né? Tudo começou com a distribuição de cesta básica e a partir daquele momento a gente percebeu a discrepância dos dados do Estado em relação ao número de casos suspeitos de Covid-19 na favela do Jacarezinho. Foi a partir daí que a gente teve esse desejo de começar a trabalhar dados, né? Entendendo que hoje em dia essa produção de dados é extremamente importante para decisões estratégicas, etc. Mas tão importante quanto produzir esses dados é comunicar, né? Mas então, você tá ligado qual é o custo de um fuzil? E o de um caveirão? E o custo de um helicóptero? Ou de um colete, por exemplo? Esse vídeo é um vídeo de 1 ano da chacina do Jacarezinho, onde a gente fez um comparativo com políticas públicas básicas que poderiam ser usadas com dinheiro que é investido nesse combate, nessa guerra às drogas, né? Nessa falsa guerra às drogas. Ele tem exatamente esse papel de mostrar para a população, de uma forma muito próxima, como aquele dinheiro poderia ser investido em coisas que fazem parte da realidade dela. Se a gente consegue municiar o morador de favela com informação, eu acho que ele vai ter total disputa total propriedade para estar disputando a cidade, disputando os espaços, se indignando com as coisas, e eu acho que isso é o mais importante, é o principal que a gente pode fazer no nosso trabalho, né? Márcia, se você topar, falar um pouquinho o que você aprendeu com o Data Lab LabJaca ou nesses deveres de casa sobre infográfico e visualização de dados. Não sei se vai dar para ver. Fazer ele maior e dividindo pelas cores, né? Preto, branco, indígena, e se pudesse colorir mesmo. Aí a primeira pergunta, o que eu fiz? Era água na torneira, né? Procurei usar imagens que associasse, que trouxesse, né, assim, ajudava a associar a palavra com a questão. Primeiro, vocês vão dizer para mim quais são os dados mais importantes que vocês acham que não pode faltar, que, enfim, esse dado é muito legal, essa informação é muito maneira, tem que constar no relatório. Tá? Então, essa é a primeira parte da atividade, dizer quais são os dados prioritários. Podem ser todos, ou podem ter alguns que vocês vão falar, esse aqui eu não acho tão importante, a gente não bota. Creio que a tarifa social ela é o maior problema hoje. Por quê? Nós temos um índice enorme de pessoas inscritas no CadÚnico, então a gente precisa atuar com incidência política para facilitar esse direito.
reparando os dados, observando bem, a gente vê que as pessoas tentam ter uma economia boa, né? Apagam as luzes, evita deixar a televisão ligada. Estava vendo, ouvindo os áudios de vocês, né, do dever de casa, de quem respondeu, falando, não quero falar com a imprensa, eu sou tímido, não quero porque eu não sei o que falar. Mas o que eu quero comunicar com vocês, principalmente os jovens, é muito importante aprender. E o que a gente está trazendo nesse módulo é uma chance de vocês trabalharem isso, com todo o cuidado, todo o carinho da gente. A fala com a imprensa, né? Se os jovens forem assim, falar, eu acho assim, importante eles falarem um pouco, né, com a imprensa, acho que não só um, mas que toda a galera junto, um ajuda o outro. Eu falaria sobre as pessoas que não têm o saneamento básico em casa, porque eu abordei uma senhora uma vez que ela falou que não tinha nenhum móvel em casa por causa do esgoto dela, que sempre que chovia, alagava. Ela falou que já estava até desanimada de comprar móvel novo. Ela falou que tinha muito uma cama, a geladeira e o fogão. Aí ela falou que não gostava de morar. Ela falou, eu queria ser ouvida, queria ser escutada, queria que alguém pudesse me ajudar nessa situação. Nas nossas comunidades, nos nossos territórios, também tem pessoas que querem melhorar, querem mudanças, e é fundamental, entendeu? A gente está botando a voz. Eu quero mostrar para vocês o nosso relatório pronto. Estão vendo essa coisa linda? Então, sim, tá lindo. Aí ele tem um índice, aí ele apresenta o mapa dos territórios que participaram de vocês, com estimativa de moradores que vocês enviaram para a gente. Bonito, né, gente? Pode abrir o microfone, fala. Tá sim, tá lindo, tá muito bonito. Gente, ficou muito lindo. Muito as cores, muito bonito. Então podem começar. Começa aí, Letícia. Tá, ok. Boa tarde, meu nome é Letícia, sou do Jacarezinho. Eu vou falar sobre a qualidade da água no Jacaré, sobre a cor da água. Então, os moradores reclamaram bastante, que vieram com cor e gosto. E eles acham que não podem reclamar porque dizem para eles, como você vai reclamar se você não paga? Eles vão pedir a conta e você vai ficar com a água, vai ficar sem água, vai cortar a sua água. Então, eles acham que sobre isso eles não têm direito e, mesmo assim, permanecem com a qualidade desse jeito da água. Falei muito? Ótimo, foram 36 segundos. Obrigada. Fala, galera. Aqui quem fala é Caio Henrique, da Cidade de Deus, do projeto Alfazendo. Hoje eu fiquei com a missão de apresentar para vocês os dados demográficos da nossa pesquisa. E é isso, vamos lá. Dos entrevistados, 64% se identificam como... 64% dos entrevistados são mulheres e 33% são homens. A nossa faixa etária ficou Buguei aqui, galera. Iniciamos a nossa coletiva de imprensa e o lançamento do nosso relatório Justiça Hídrica Energética nas Favelas. Então, eu quero passar a palavra para a Janine para se apresentar e iniciar a nossa conversa com as reflexões sobre a importância da pesquisa por e para as favelas. Boa tarde, eu me chamo Janine Lima, sou da comunidade de Itacolomê, faço parte do movimento de mulheres Maria Pimentel Marinho e sou mãe de uma linda menininha. O curso de pesquisa teve um marco importante para cada aluno. Nos fez conhecidos muitos problemas além daquele que vemos. Relatos e histórias de moradores de 15 favelas distintas, das quais serão transmitidas nesta coletiva. Boa tarde a todos. Eu trabalho na Vila Cruzeiro, na Penha. Sou formada em jornalismo e estudo história na Unirio. Na Penha, quase todos os entrevistados só recebem a água que é distribuída pela Associação de Moradores, enquanto 89% dos entrevistados em todas as favelas
recebem água da Águas do Rio. Vou falar um pouco sobre a qualidade da água. Eu gostaria de falar que os moradores têm direito a reclamar e não têm coragem de fazer isso, porque muitos dizem para eles que eles vão cortar a água deles, vão ficar sem água, mas aí a gente pode pensar, o que adianta ter água e não ter esse acesso da água potável, né? Onde as crianças podem beber e não ter doenças. Que deu para perceber de todas essas pesquisas dentro das comunidades, favelas e periferias, o alto índice de pessoas vulneráveis, o alto índice de pessoas passando fome. A juventude fez a pesquisa dentro da comunidade e ficaram impressionados com o que se depararam. Em concordância com tudo aquilo que foi falado, é bastante verídico naquilo que a gente vê dentro da nossa comunidade. A concessionária de luz, né, acaba colocando um valor altíssimo. E para quem é assalariado, que recebe um salário mínimo, não tem condições de pagar esse valor altíssimo. Agora eu vou falar mais um pouco sobre a acessibilidade da conta. No primeiro gráfico, nós podemos observar que por volta de 31% tem o valor da conta de luz com impacto maior de 10% no valor da renda mensal da família. E segundo recomendações oficiais, esse recomendado é estar abaixo de aproximadamente 7%. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui, parabenizar os jovens, as lideranças pela pesquisa, essa jornada de 6 meses, esses milhares de questionários, quilômetros andados, perguntas feitas. E uma pesquisa do painel unificador das favelas e também da Rede Favela Sustentável revelou os desafios de acesso e qualidade de 2 itens básicos para qualquer ser humano: água e luz. Os moradores contaram que, além de ter problemas na distribuição e na qualidade da água, passam dificuldade com o que deveria ser acessível a todos. 69% das famílias disseram que comprariam mais alimentos se pagassem menos na conta de luz. As famílias que nós entrevistamos, nenhuma disse que não queria pagar. Elas dizem que queriam acesso, um valor que fosse dentro do permitido da realidade delas. Nós não queremos favor, nós queremos direito. Estamos de volta com o Visão CNN desta sexta-feira e agora falando sobre uma pesquisa sobre justiça hídrica e energética nas favelas do Rio de Janeiro. Quando a gente olha para a água, também temos um bem escasso. 42,5% dos entrevistados disseram não ter tido acesso à água para fazer a higiene básica durante a pandemia. Para mim, participar desse projeto me proporcionou uma experiência muito legal, porque me proporcionou tanto conhecimentos em pesquisa, é uma coisa também que eu já estava interessada antes, e também me proporcionou conhecer mais a minha comunidade. Esse curso para mim foi de extrema importância, porque me fez sair da minha zona de conforto. Eu imaginava que todo mundo vivia a minha realidade, quando na verdade é bem diferente da minha. Queria dizer para vocês que a gente encerra um ciclo. A gente teve a coletiva de imprensa, a gente teve o relatório. Eles são os produtos, as entregas desse curso, mas que vocês lembrem que isso foi uma construção coletiva. Cada pergunta feita no território, vocês construíram juntos. Até cada dado que a gente apresentou na coletiva, que a gente colocou lá. Então, espero que vocês estejam felizes, que o sentimento de pertencimento, de gratidão e de esperançar, eles também sejam maiores do que a indignação. O que a gente construiu nesses últimos 6 meses, nessa jornada, a gente vai continuar trabalhando juntos e juntas. E podem contar com a gente, eu falo pelo nosso projeto, nesse sentido de dar dessa força, não se desmobilizar. O ponto X dentro da comunidade foi levar esse projeto ao conhecimento do gestor e do gestor ficar surpreso que não conhecia a realidade dentro das favelas, porque nós passamos dentro das favelas com essas empresas.
uma coisa interessante e que talvez valha para vários territórios aqui é comunicar para o local os resultados da pesquisa. E aí eu acho que é legal, assim, cada coletivo, cada organização pensar formas do que vai fazer a partir disso. Tem uma música que todo mundo conhece, que um trecho dela diz que se eles lá não fazem nada, faremos tudo aqui. Acho que se a gente se juntar, todo mundo, cada um de um ter alocado com a mesma ideia, acho que isso vai dar fazer uma pressão política muito maior. Existe o Alfazer na Cidade de Deus, existe o Transvida em outro lugar, existe o Fusão em outro. Acho que isso vai dar um boom, né? Vai fazer uma pressão política muito maior, de verem que não é só uma pessoa, e sim um coletivo. Saber que eu posso, tem aquele projeto que eu posso ir até lá e me comunicar e fazer uma troca. Tudo aqui agrega, soma. Esse curso sobre justiça hídrica e energética impactou de várias formas na minha vida. Eu queria desenvolver alguns projetos com algumas lideranças comunitárias e através desse projeto eu conheci essas lideranças. Isso também exercitou o meu protagonismo juvenil. A comunidade me conheceu mais um pouco. E através do curso a gente conseguiu enxergar, ter uma visão mais ampla sobre as nossas dificuldades, sobre do que escutar as pessoas das nossas favelas. Através dos projetos sociais também, já enxergava meu território de maneira diferente, que eu dou aula em pré-vestibular comunitário, mas é muito diferente aquilo que a gente vê em sala de aula e a realidade das pessoas que não conseguem acessar a sala de aula. Então, me deu uma visão muito mais ampla sobre o meu território. A empatia faz parte de todo o conteúdo dentro da coletividade, principalmente para nós de liderança, né? E para quem está chegando, que são vocês agora jovens, adolescentes, é importante essa empatia. Nós, enquanto empreendedores sociais, líderes comunitários, que já passamos assim de muito tempo nessa luta, eu pelo menos tinha uma preocupação muito grande. Eu pensava assim, quando eu me silenciar, quem vai continuar gritando por mim? E vocês, jovens, vocês são a potência, porque nós juntos somos muito fortes. Quando nós falamos de girassóis, quando nós falamos de semente, isso é semente.